Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo vamos imaginar uma batalha hipotética entre duas das criaturas mais terríveis dos exércitos de Morgoth, Dragão versus Balrog. Como tanto os Balrogs quanto os dragões existiram em diversos tipos, tamanhos e poder diferentes, eu preferi colocar neste duelo os dois exemplares mais famosos de cada uma das raças, Smaug pelos dragões e a Perdição de Durin, aquele que enfrentou Gandalf, pelos Balrogs. Preparado para essa batalha de dois titãs do tipo fogo? Então vamos lá. Antes de mais nada, num duelo como este, é importante a gente eliminar um argumento que frequentemente é utilizado por muitas pessoas que imaginam um confronto desse, que é o argumento por quem aquele personagem específico foi derrotado. Por exemplo, Smaug foi derrotado por Bard, um arqueiro humano. Daí, muitos se apressam logo a chegar à seguinte conclusão: Bard não venceria sozinho um Balrog, portanto, o Balrog é mais poderoso que o dragão. Bem, meus amigos, não vamos analisar dessa forma, porque se analisarmos bem honestamente, quem venceu Smaug não foi Bard sozinho, e sim as circunstâncias específicas daquele momento. Se não fosse Bard estar naquele local específico, com acesso a um tipo específico de arma, com o dragão expondo seu único ponto fraco naquele momento, Bard não venceria a batalha. Quer dizer, realmente alguém acha que Bard é mais poderoso do que Smaug? Caso Smaug não estivesse super confiante e levasse uma luta contra Bard a sério, vocês acham que Bard teria a mínima chance de vencer? Além disso, se formos utilizar este raciocínio e analisar o poder de uma pessoa por quem ele foi derrotado, chegaríamos à conclusão absurda que Frodo ou Gollum seria mais poderoso do que Sauron, porque foram eles que levaram o Um Anel até a Montanha da Perdição e finalmente derrubaram ele no fogo. Daí eu pergunto, é razoável chegar à conclusão de que Frodo ou Gollum são mais poderosos do que Sauron, o mais poderoso dos Maiar que já existiu? Ou podemos chegar que foi apenas a força das circunstâncias, que alguns podem chamar de destino, outros podem chamar de roteiro? Então vamos colocar esse argumento de que Smaug foi derrotado por um humano de lado aqui, porque na verdade ele foi derrotado por um conjunto de fatores que resultou praticamente num milagre, que foi Smaug ser abatido por Bard. Em um dia comum, no entanto, Bard seria apenas o jantar de Smaug. Combinado? Agora que tiramos isso do caminho, vamos ao confronto. De um lado temos Smaug, cujos dentes e garras são como lâminas afiadas. Sua pele é mais espessa do que uma armadura, impenetrável a flechas e espadas, com exceção de um pequeno espaço na barriga. Do outro, temos um Balrog, um demônio do mundo antigo, um espírito maligno de fogo e um dos espíritos originais caídos. Como armas, ele tem uma espada e um chicote de fogo. Como os textos do professor Tolkien jamais trouxeram um embate entre eles, ficarei a cargo aqui de fazer uma breve hipótese de como isso iria se desenrolar. Vamos à batalha. O Balrog estaria em pé no chão, porque há controvérsia se um Balrog poderia voar. Então vamos manter ele no chão aqui. Smaug iria chegar voando. Pela força do hábito, Smaug iria tentar resolver a batalha como ele sempre fez, cuspindo fogo no alvo dele no chão. Porém, quando a fumaça se dissipasse, ele iria perceber que o fogo não foi útil contra um espírito caído de fogo, como é um Balrog. Enquanto permanecesse no ar, Smaug não poderia fazer nada além de repetir a estratégia de cuspir fogo no Balrog, sem efeito. Pior ainda, enquanto Smaug estivesse sobrevoando nas proximidades do Balrog, estaria vulnerável, expondo sua barriga, correndo o sério risco de que o Balrog pulasse e perfurasse o seu único ponto fraco. Para minimizar esse problema da barriga exposta, Smaug aterriza, para tentar tirar proveito de seus dentes e garras, e confiando na pele grossa e resistente que ele tem. Antes de partir para o confronto físico, Smaug tira outra carta da manga e tenta utilizar um feitiço de paralisia pelo medo contra o Balrog. Porém, como o professor Tolkien diz, os Balrogs são demônios que eles que infligiam terror em todos aqueles ao seu redor, mesmo em seus aliados. Portanto, dificilmente teria medo de um largato enorme. A fim de comparação, este mesmo Balrog, a Perdição de Durin, foi ameaçado por Gandalf na Ponte de Khazad-dûm. Naquela ocasião, Gandalf o alertou que era um dos Maiar a serviço do próprio Deus e do fogo secreto de Eru. O que este mesmo Balrog fez diante disso? Tentou a sorte dele e atacou Gandalf. Portanto, se ele não se intimidou perante um aviso tão sério quanto o de Gandalf, e também sendo Balrog um demônio da mesma classe de Sauron, sair correndo de medo de Smaug me parece algo bem improvável. Porém, o contrário também é verdade.
o Balrog tentaria infligir terror no coração de Smaug e vencer a batalha no grito, o que não daria certo, já que Smaug tem um ego maior do que ele mesmo e está acostumado a devastar cidades inteiras com facilidade. Smaug não vai sair correndo. Então, os feitiços do dragão e do Balrog se cancelariam e a batalha vai partir mesmo para a trocação física. E agora? Agora a experiência entra em jogo. Esse Balrog é um dos 7 primeiros feitos por Morgoth, datado da Primeira Era. Vamos refletir por um momento o seguinte: este Balrog, chamado a Perdição de Durin, é um monstro da Primeira Era, que sobreviveu à queda de Morgoth e se escondeu. Já Smaug nasceu no ano 2770 da Terceira Era. Este Balrog estava na cidade de Gondolin. Isso significa que em Gondolin, este Balrog sobreviveu às hordas dos maiores elfos Noldor que já existiram. Deu um jeito de não ser capturado pelos Valar quando Morgoth caiu, dizimou sozinho um dos maiores reinos anões que já existiu, na base da porrada, matou Durin, onde conseguiu seu nome A Perdição de Durin, e finalmente se escondeu em Khazad-dûm por alguns milênios. Já Smaug não está acostumado a uma batalha no chão de igual para igual. Afinal, quase sempre, praticamente todas as batalhas da sua vida, o padrão se repetiu. Smaug vinha do céu, cuspia fogo e a batalha acabava. Além disso, vamos lembrar que na Primeira Era, os Balrogs chegaram a domar e montar dragões. Abre aspas para o livro A Queda de Gondolin. Naquele momento, porém, os homens de Melkor reuniram forças e 7 dragões de fogo vieram com orcs à sua volta e Balrogs montados neles, de todos os caminhos do norte, leste e oeste, buscando a Praça do Rei. Fecha aspas. Por fim, Morgoth colocou Gothmog, o Senhor dos Balrogs, para ser o comandante de seu exército, e não Ancalagon o Negro, o maior dos dragões que já existiu. E antes que alguém possa dizer, mas o Gothmog, o Senhor dos Balrogs, foi morto por Ectelion, que era apenas um elfo. Bem, já falamos sobre isso no começo do vídeo. Assim como Smaug morreu para um humano por causa das circunstâncias, o mesmo aconteceu com o Balrog chamado Gothmog. Ele morreu num golpe de sorte, ou do destino, num ato de desespero do elfo, e por estarem ambos convenientemente ao lado de uma fonte contendo a maior fraqueza de um Balrog: água. E não sou eu que estou dizendo aqui que foi um ato de desespero. Reclame com o mestre Tolkien, porque ele mesmo escreveu isso. Abre aspas para A Queda de Gondolin. Dos feitos de valor desesperados que se deram lá, pelo chefe das casas nobres e seus guerreiros, está a morte de Rog, fora dos muros, e a batalha de Ectelion da Fonte com Gothmog, senhor dos Balrogs, na Praça do Rei, onde um matou o outro. Pois eis que Ectelion atacou o demônio, mas não pôde matá-lo, recebendo antes um ferimento no braço com o que utilizava a espada, de modo que a arma deixou sua mão. Então saltou Ectelion, senhor da Fonte, mais belo dos Noldoli, contra Gothmog na hora em que este erguia seu açoite, e seu elmo, que tinha uma ponta, Ectelion cravou naquele peito maligno e trançou suas pernas em volta das coxas do inimigo. E o Balrog urrou e caiu para frente, e os dois caíram no lago da Fonte do Rei, que era muito profundo. Lá encontrou aquela criatura seu fim, e Ectelion, com o peso do aço, afundou nas profundezas. Fecha aspas. Mas voltamos à disputa Dragão versus Balrog. Muitos nomes importantíssimos da história foram assassinados pelos Balrogs. Nomes como Fëanor, Fingon, Ectelion, Glorfindel, Durin e até mesmo nosso querido Gandalf. Agora faço uma lista de nomes importantes que os dragões mataram. O nome mais importante que me vem à mente é o Dain, o rei dos anões e o seu filho Fror. Outro fator importante que precisamos observar é: quem possui um poder espiritual maior, um Balrog ou um dragão? Mas por que isso é importante? Bem, porque poder espiritual é extremamente relevante no universo Tolkien. Morgoth, por exemplo, fabricava suas coisas a partir do seu poder espiritual. Sauron tornou um anel indestrutível da mesma forma. Olha o que o poder espiritual tem a capacidade de fazer no universo Tolkien. E para concluir as citações, no livro A História da Terra-média, o livro dos Contos Perdidos, parte 2, vejam o que o professor Tolkien disse, abre aspas: agora, aqueles dracos e dragões são as criaturas mais malignas que Melkor fez, e as mais bárbaras, e também as mais poderosas, exceto apenas pelos Balrogs, fecha aspas.
Então, somando tudo isso, fator do tamanho do poder espiritual, a experiência em ter sobrevivido aos Elfos Noldor, a lista de nomes importantes que tiveram suas mortes nas mãos dos Balrogs, e por fim, essa frase do mestre Tolkien, que diz indubitavelmente que os Balrog são mais poderosos. Quando Smaug aterrissasse para combater o Balrog e eles partissem para a trocação física, Smaug iria infligir uma série de ferimentos no Balrog, com suas garras e dentes, utilizando seu peso e sua grande envergadura. Não seria uma batalha fácil, mas no final, o Balrog iria utilizar a experiência de combate dele, pular nas costas do dragão e quebrar uma das asas do Largato, sacrificando sua espada que iria se estilhaçar no processo. Com apenas uma asa, o dragão não poderia mais voar. E se aproveitando de um ponto cego nas costas do dragão, o Balrog enrolaria o seu chicote no pescoço do Largato, que iria se debater com toda força. Quanto mais força o dragão coloca, menos oxigênio sobra para ele. No fim, o dragão sufoca. Fim da batalha. Ainda tem um último ponto que eu acho legal da gente lembrar, que é o comportamento de Gandalf. Gandalf manda Thorin Escudo de Carvalho, junto de sua companhia de anões, e o Hobbit Bilbo, de volta a Erebor, mesmo sabendo que havia enormes chances do dragão ainda estar vivo. Até mesmo o Conselho Branco, Elrond especificamente, alertou Gandalf que os anões poderiam despertar o dragão e ter consequências terríveis. Mesmo assim, ele os enviou confiando que eles dariam um jeito. Já no interior de Khazad-dûm, ele pede que guerreiros muito mais habilidosos como Aragorn, Legolas, Gimli, Boromir simplesmente saíssem correndo, porque de acordo com ele, enquanto eu estava relendo parte dos livros para fazer este vídeo, eu fiquei imaginando se no lugar de Smaug estivesse a perdição de Durin dormindo lá em Erebor, se Gandalf teria tido a coragem de enviar essa expedição de anões e Bilbo na direção do demônio, confiando que eles fossem dar um jeito. Eu, particularmente, acredito que não. Simplesmente porque eu não consigo imaginar um cenário em que os anões, Bilbo, Bard ou toda a cidade de Dale conseguissem dar um jeito de dar cabo do Balrog. Era muito mais provável que ele acabasse matando todo mundo. O que vocês acham? Eu não sei se vocês se lembram, mas no vídeo sobre Azog, literalmente um exército de anões estava do lado de fora dos portões de Khazad-dûm e não entraram justamente porque este Balrog estava lá. Para quem não se lembra, eis um trecho aqui do vídeo. Pela manhã, Tren estava diante deles. Um de seus olhos fora cegado para sempre, e ele mancava devido a um ferimento na perna, mas mesmo assim disse: "Muito bem, conquistamos a vitória. Khazad-dûm é nossa." "Não", disse Dain. "Você é o pai de nosso povo, e derramamos nosso sangue por você, e estamos dispostos a fazê-lo de novo, mas não vamos entrar em Khazad-dûm. E você também não deve entrar em Khazad-dûm, pois somente eu olhei através da sombra do portão. Além da sombra, ainda espera a ruína de Durin. O mundo deve mudar, e algum outro poder que não é o nosso deverá vir, antes que o povo de Durin entre de novo em Moria." Foi assim que, depois de Azanubizar, os anões dispersaram-se mais uma vez. Fecha aspas. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. O que vocês acharam dessa batalha hipotética? Concordam? Discordam? Tem alguma coisa a acrescentar? Por favor, me diga nos comentários. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Também considere se tornar um apoiador. Clique no botão Seja Membro e veja as vantagens. Para mais conteúdo relacionado ao Senhor dos Anéis, me segue no Instagram. O endereço é esse que está aí na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.